Dando continuidade ao nosso projeto do amplificador de áudio, partimos agora para o que eu vou chamar de módulo 3, que refere-se aos aprimoramentos que possam ser aplicados ao primeiro estágio do amplificador de áudio. Então, novamente, temos aqui o nosso circuito do amplificador e neste vídeo o meu enfoque será em discutir sobre os componentes presentes no primeiro estágio. O resistor R1, os resistores conectados nos terminais emissor do par diferencial R2 e R3, os transistores Q1 e Q2 e a carga ali no coletor de Q1, o resistor Q4. Sobre o resistor R1, o seu propósito no primeiro estágio é o de limitar a corrente que flui no par diferencial que é utilizado para polarizá-lo. Então, pensando que essa limitação de corrente é feita através de um resistor, uma grande desvantagem que isto tem no circuito é que se a minha tensão de alimentação sofre uma oscilação no seu valor, a corrente que flui pelo resistor R1 também vai ter essa oscilação. Então é prudente que a parte do circuito responsável por fornecer a corrente de polarização do nosso par diferencial, ela tem uma alta imunidade à oscilação da fonte de alimentação do circuito. Assim, uma sugestão é alterar o resistor R1 por uma fonte de corrente, de modo que isto aumente esta imunidade e, como consequência, as figuras de mérito de CMRR e PSRR sejam elevadas do nosso amplificador de áudio. Isto se dá porque a impedância equivalente que essa fonte de corrente vai ter, mesmo dos arranjos de fonte de corrente mais simples, será muito maior do que o valor de resistência que nós utilizamos aqui para o resistor R1. Então aqui uma primeira proposta de fonte de corrente é apresentada por este circuito, que contém um LED, no caso verde, que vai ter uma queda de tensão quando polarizado diretamente de aproximadamente 2,1 volt, um transistor de aplicação para sinais comum e dois resistores. O resistor RY é utilizado apenas para limitar a corrente que vai fluir pelo LED, enquanto o resistor RI é utilizado para definir a corrente de saída que se quer deste circuito. Então, apresenta uma segunda opção para a fonte de corrente, e se comparado com a primeira opção, ela vai apresentar uma característica de impedância de saída muito maior, e de modo que a corrente de saída também será definida pelo resistor RI. É importante, na hora de selecionar o tipo de fonte de corrente que será empregado, que você tenha um compromisso na qualidade desta fonte de corrente e também no volume de componentes que serão utilizados para esta parte, para que você não fique com uma montagem demasiadamente grande e, dependendo da sua aplicação, o seu ganho não seja tão fácil de ser, não seja facilmente percebido. Então é importante, no momento de projetar, ter estas limitações em mente, de modo a não inviabilizar a construção do seu projeto. Em seguida, sobre os resistores R2 e R3, que desde o módulo 2 eu já
informei que eles foram adicionados, o propósito da inclusão destes resistores é de permitir uma melhora no aumento da impedância de entrada, visto que no nosso procedimento de análise, nos nossos cálculos, foi observado que a impedância de entrada deste amplificador era definido pela impedância equivalente entre os terminais dos transistores Q1 e Q2. Então a inclusão em série desses dois resistores eleva também a impedância de entrada. E além disso, a sua conexão no terminal emissor torna a polarização desses transistores mais estável. Sabe-se que você tem uma redução de ganho de tensão por culpa da inclusão destes resistores, conforme aqui eu relembro aqui a equação que nós encontramos para o cálculo de tensão no primeiro estágio, para o cálculo de tensão diferencial, em que foi possível observar que o ganho de tensão ficou definido pela carga vista no terminal coletor, dividida pela resistência equivalente entre os terminais emissor-emissor. Então, a inclusão desses resistores trouxe o benefício do aumento da impedância e a maior estabilidade na polarização do transistor, contudo, afetou na redução do ganho de tensão. Isto pode ser contornado em outras etapas, em outras partes do primeiro estágio. Então, para tentar deixar mais claro a contribuição que R2 e R3 possuem na redução da distorção, eu vou apresentar aqui dois gráficos de circuitos de amplificador de áudio que não possuem os mesmos parâmetros que o nosso, mas que a forma de onda dos gráficos são equivalentes para o nosso sistema também. Então, aqui no primeiro gráfico, nós temos relacionado a tensão diferencial pela corrente de saída ali do coletor Q1, com e sem a adição dos resistores R2 e R3. É possível observar que sem os resistores R2 e R3, a inclinação é maior, então você tem uma transcondutância maior naquele intervalo. No entanto, o leque de valores de tensão de entrada é limitado, em que você mantém essa reta com alta transcondutância. Contudo, no momento em que você adiciona os resistores R2 e R3, você tem uma redução nesta inclinação com a expansão dos valores de entrada que vão ter a mesma proporção de saída de corrente. Contudo, com a adição dos resistores R2 e R3, acontece que essa curva apresenta uma maior linearidade. Então, você perde no ganho que você vai ter e ganha na linearidade da resposta. Uma outra visualização ainda é no segundo gráfico, em que é possível observar que com a inclusão dos resistores R2 e R3, a resposta, o ganho se mantém com um valor definido, se mantém no mesmo valor por um leque de valores maior da corrente de coletor. Ao contrário que sem esses resistores você tem um ganho muito maior. No entanto, pequenas variações da corrente afetam na magnitude deste ganho. Então, vejam desta forma como a inclusão dos resistores R2 e R3 traz benefício para este primeiro estágio. Outra parte do primeiro estágio que pode ser modificada é os transistores Q1 e Q2 que compõem o par diferencial. Sabe-se que é graças a essa topologia que nós temos a elevada impedância de entrada no nosso amplificador de áudio.
No entanto, poderíamos melhorar ainda mais este parâmetro substituindo, por exemplo, os transistores Q1 e Q2 por MOSFETs, visto que agora a corrente de entrada desses MOSFETs é nula. A inclusão dos MOSFETs elevaria a impedância de entrada, contudo, o ganho de tensão seria reduzido e também haveria o aumento da distorção. Então, caso exista o interesse da utilização de MOSFETs no estágio de entrada deste amplificador, deve-se levar em consideração estes fatores. Uma outra proposta de melhoria, ao invés da substituição do tipo do transistor, é o uso da configuração cascode, composta por um estágio emissor comum seguido por um base comum. Esta configuração vai possuir como principal contribuição a elevação da impedância entrada com o aumento também do ganho de tensão. Comparado, por exemplo, à configuração emissor comum, a configuração cascode vai possuir uma resistência de saída beta vezes maior. E se lembrarmos que o ganho do primeiro estágio é definido pela carga vista no terminal coletor sobre a impedância equivalente entre os terminais emissor-remissor, a elevação dessa impedância de saída contribui para o aumento do ganho de tensão no primeiro estágio. A influência deste resistor vai estar diretamente ligada com o ganho diferencial do primeiro estágio. Novamente, eu relembro que este resistor, em paralelo com a impedância vista de entrada do segundo estágio, eles se encontram no numerador do cálculo do ganho diferencial. Então, elevar esta impedância de vista do terminal do coletor Q1 vai contribuir para que tenhamos uma elevação do nosso ganho diferencial. Consequentemente, haverá também o aumento da CMRR. É pertinente pensar na substituição do resistor R4 por uma estrutura de carga ativa, como, por exemplo, um espelho de corrente. Entre esses fatores, ainda isto vai contribuir para reduzir o erro CC na tensão de saída do nosso amplificador de áudio. Assim, tenho aqui então uma primeira proposta, que é um espelho de corrente simples, com a inclusão de 2 resistores no emissor, de modo que esses resistores sejam selecionados para que a queda de tensão entre eles seja de poucos volts, no caso próximo de 100 milivolts, para que qualquer descasamento entre os transistores Q1 e Q2 possam ser corrigidos por meio destes resistores. E assim você consiga melhorar o equilíbrio da corrente que flui por ambos os transistores. Comentando ainda sobre este espelho de corrente, considerando casos com beta finito, caso a nossa realidade, quanto maior o beta, menor o erro entre a corrente de referência e a corrente drenada. Então, por exemplo, se considerarmos que os transistores Q1 e Q2 possuem um beta igual a 100, o erro entre a corrente de referência e a corrente drenada será de aproximadamente 2%. Dependendo da aplicação, possa vir a ser interessante reduzir ainda mais esta diferença. Um espelho de corrente melhorado é apresentado através da adição de um transistor Q3
e de uma resistência R3. A contribuição do transistor Q3 é prover um ganho de corrente para as correntes de base dos transistores Q1 e Q2 e, além disto, o resistor R3 é incluído para garantir um fluxo de corrente do transistor Q3. Então, aqui nós temos duas propostas de espelho de corrente que possam ser aplicadas à saída do primeiro estágio do amplificador de áudio, com o propósito de melhorar ainda mais alguns dos parâmetros de análise do amplificador. A partir de agora, sugere-se que seja feita uma análise com calma sobre cada uma das sugestões que foram apresentadas para cada um dos elementos do primeiro estágio, de modo que seja possível tomar uma decisão com a ideia de melhorar os parâmetros do nosso amplificador de áudio e, se possível, ainda comparar em um ambiente de simulação estas melhorias com o amplificador básico. Mas é isto. Eu agradeço a atenção de todos. Até breve.